Olá, bom dia, turma 131, terceiro ano. Estamos iniciando a sétima live do dia 8 de junho e nessa aula de hoje, nessa live, eu vou corrigir com vocês o CPB prova sobre a região Nordeste que eu passei para vocês, né, para vocês realizarem. Parabéns para os alunos que realizaram essa atividade, só que agora eu vou corrigir essa atividade. E quem tiver condições pode acompanhar comigo no compartilhamento de tela que eu vou colocar com vocês para a gente explicar esse conteúdo do CPB prova da região Nordeste, já que as outras atividades da apostila número 1 já foram todas corrigidas. Quero pedir a permissão de vocês para iniciar essa live de hoje através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Que cada aluno do terceiro ano possa ter a tua paz, o teu amor, o teu conforto, a tua segurança, vindo dos altos céus, eles possam estar felizes ao lado teu e possam ter as respostas que vêm de ti. Fica com eles, também abençoe o lar deles, o seu papai, a sua mamãe, os seus irmãos, que todos possam ter as tuas bênçãos nesse dia. Muito obrigado, Deus, pelas vitórias alcançadas até agora. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, vou compartilhar a tela com vocês agora para a gente trabalhar relacionado à atividade de hoje. Certo? Deixa eu só pegar aqui para a gente compartilhar a tela, só um minutinho. Então, tá lá. Aqui é esse exercício, eu pedi para vocês realizarem, que foi o exercício focalizado ali no lista de exercício 8360-315 sobre a região Nordeste, que foi no dia 30 de março de 2020 que foi proposto essa atividade. E aí eu vou corrigir com vocês essa lição, esse trabalho que vocês já fizeram em sala de aula, em casa, praticamente, né? Então, diz assim o número 1. Eu vou ler com vocês, você pode acompanhar e assim vamos trabalhando com a região nordestina, que foi da apostila número 1. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geyser, você sabe que nós temos duas divisões no Brasil. A primeira divisão é do IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico. E o segundo, nós temos o que nós chamamos de Pincher, como você pode observar ali, ó. Pedro Pinchas Geyser lançou uma nova proposta de estudo do território brasileiro, que ficou conhecida como divisão do Brasil em regiões geoeconômicas ou complexos regionais, e marca a alternativa correta. Então, falando a primeira classificação nós temos o IBGE. O IBGE vai dividir o Brasil em 5 regiões no aspecto físico. Agora, esse Pedro Pinchas Geyser, ele vai dividir o Brasil em 3 regiões. Região amazônica, região nordeste e região centro-sul, conforme o quê? O aspecto socioeconômico. E pedindo o seguinte, para ler as alternativas. A divisão do território brasileiro em 3 grandes unidades, que seriam individualizadas de acordo com os critérios naturais e políticos, amazônica, nordeste e centro-oeste, é verdadeira ou falsa? Essa alternativa é incorreta. Por que está incorreta? Olha, ó, a divisão do território brasileiro em 3 grandes unidades que seriam individualizadas de acordo com os critérios. Até o critério está ok. Agora, natural está errado, porque natural é a mesma coisa que físico. Então, não é na questão natural, é questão econômica, tá?
e político. Amazônica, Nordeste e Centro-Oeste, o restante tá ok, né? Amazônica, Nordeste e Centro-Oeste, que não é Oeste, é Centro-Sul. Também tem um outro erro aqui, tá? Então, essa questão aqui, você pode observar que tem já uma questão de erro. E você pode observar. Só fui trocar agora de bateria, porque a bateria acabou. Só um minutinho. Carregar aqui. Isso. Só me desloquei por causa da bateria. Então, a número 1 está errada, porque a número 1 está errada devido que são 3 critérios, está certo? Critérios naturais não é, porque é critério econômico e político. Agora, Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste, ela está errada porque não é Centro-Oeste, é sim Centro-Sul. Número 2, a divisão do território brasileiro em 3 grandes unidades, que seriam individualizadas segundo critérios sociais e econômicos? Lógico, correto, que é Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Observe o número 1 e o número 2, como tem diferença entre 1 e o número 2. O número 1 está escrito critérios naturais. E aqui só vão ter o que nós chamamos de critérios sociais. Número 3. Vamos ao número 3 lá. A região geoeconômica da Amazônia compreende todos os estados do norte do Brasil, excluindo o sul do estado do Tocantins, parte do estado de Mato Grosso e oeste do Maranhão? Verdadeiro ou falso essa questão? Número 3 é verdadeira, correta. Número 4. Segundo a classificação de Pedro Pinchas Geiser, né? O Nordeste possui a segunda maior população entre as regiões, cerca de 30% da população total do Brasil. Essa alternativa, número 4, ela está o quê? Correta. Número 5, levando em conta a totalidade do espaço brasileiro, a região Centro-Sul corresponde a cerca de 25% do território nacional, com área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados e abrange predominantemente as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste? Alternativa correta. Então, a letra B, que é o número 2, o número 3, 4 e 5, são alternativas corretas. Só o número 1 que estava errada, devido que não é aqui, ó, Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, que é Centro-Sul, e o critério natural não é critério natural, é critério social e econômico. Ok? Número 2 diz o seguinte. Número 2, sobre a região Nordeste. Esse assunto só foi sobre a região Nordeste que nós trabalhamos com vocês. Observe atentamente a imagem de satélite a seguir, onde se observa a parte do estado de Alagoas, na região do Nordeste brasileiro. Aí você pode observar aqui que nós temos o Rio Paraná, que você pode observar, o Rio São Francisco, né? E ele aqui, ó, Piaçabuçu. É o local onde ele, por exemplo, ocorre o processo do desagamento. Ele vai desaguar no oceano, como você pode observar no trabalho, né? Você pode observar aqui, ó, Rio São Francisco, né? E o local onde deságua. Agora, né, o Rio São Francisco, como você pode observar, às vezes eu paro aqui por causa que tem pessoas adentrando no sistema, tá bom? Então, lá o Rio São Francisco, como você pode observar, e o local. O principal rio que atravessa a área indicada pelo círculo escuro colaborou diretamente para a formação da seguinte feição de. Qual a alternativa correta? Você pode observar aqui, ó, bem aqui na saída, nessa localidade que você pode observar aqui, nós vamos ter o que nós conhecemos, aqui, ó, bem nessa localidade, nós temos a região chamado delta, vários canais saindo ao mesmo tempo. Então, é chamado de delta. O número 2, então, é a letra B. Ok? Próximo. Continuando. Número 3.
Questão número 3. No Vale, no Brasil, o Vale do Rio São Francisco é o único lugar que produz uva até 3 vezes ao ano. Você sabe disso. Isso por causa que a uva se adaptou-se muito bem a essa região nordestina, principalmente na atividade do plantation, e eles produzem essa uva 3 vezes ao ano, porque é enviado tanto para a parte interna brasileira, como também é enviado para fora. As parreiras são divididas em grandes áreas, enquanto em uma parte elas estão prontas para a colheita e na outra a fase é de poda. Poda você vai cortando, né, essa parreira. E logo ao lado, as uvas ainda estão começando a aparecer. Então, eles vão fazer um rodízio, praticamente, um rodízio de 3 partes. Né? Uma parte está pronta para a colheita, outra vai ser a poda e outra está começando a aparecer os frutos. Esse não é o milagre da multiplicação, como se diz o texto. É o milagre da irrigação. Né? E controlando a água, é possível controlar todo o ciclo da vida da parreira. Parreira é onde é plantado, produzido a uva. A localização geográfica do cenário descrito no texto situa-se na região. Vamos lá. Região sul do Brasil? Região sul do Brasil até que poderia ser, né? Porque a região sul do Brasil é a região que se produz grande quantidade de uva. Mas lá tem muita chuva, então não há necessidade, por exemplo, de irrigação. Letra C. E também está errado, né? Porque no sul do Brasil, sob a influência do clima semiárido, aqui é clima subtropical. Letra B. Sul do Brasil sofre a influência do clima subtropical? Essa alternativa está correta, porque é o clima subtropical, mas não é a região de irrigação onde está o São Francisco. Então, o São Francisco está no Nordeste. Letra C. Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima semiárido? Sim. Por quê? Porque o Rio São Francisco, ele nasce na região central de Minas Gerais, na região sudeste, percorre toda a região nordeste, como vimos no número 2 ali, na questão, e ele deságua no Oceano Atlântico, e ele atravessa essa região semiárida. Então, alternativa número 3, letra C. A letra D, o clima subtropical, aqui está errado, né? Não é clima subtropical, é clima semiárido. E a letra E, centro-oeste do Brasil sofre influência do clima tropical de altitude? Não, porque centro-oeste não está voltado para essa questão do Rio São Francisco. Então, número 3, letra C. 4. A área delimitada com a tonalidade escura no mapa corresponde ao quê? Isso aqui é uma alternativa dessa região do Nordeste brasileiro. E ele diz o seguinte: ao sertão, ao agreste alagoano, a microrregião de Arapiraca, quer dizer, a mesorregião de São Francisco, a microrregião serrana do sertão alagoano. Se nós pegarmos as 4 divisões, chamado as 4 sub-regiões do continente, do Nordeste, você pode observar que ele está situado no agreste, né? Porque é bem aqui, ó, aqui, esse ponto escuro agreste, porque aqui, ó, é a área planície litorânea. Então, ao interior, nós temos na parte do agreste alagoano, ok? Então, 4, letra A. Continuando, vamos para o número 5. Observe o gráfico que trata da área total dos núcleos de desertificação. O Brasil não tem deserto, o Brasil está situado em regiões áridas e semiáridas, mas pelo processo do antrópico, processo do homem, por exemplo, tirando a vegetação, trabalhando com o próprio rio, essa área vai ficar o quê? Desertificada, falta de água. E das regiões vulneráveis,
a desertificação na região nordeste do Brasil em 98. E responda a questão. Você pode observar, olha, em áreas de quilômetros quadrados, 0 núcleo de desertificação, muito grave, grave e moderada. A desertificação das terras no Brasil é considerada um dos graves problemas ambientais na região Nordeste. É um dos grandes problemas que temos na região Nordeste devido a essa desertificação. Então, vamos às alternativas. Relacionando as informações do gráfico e o conhecimento sobre o tema, constata-se que, letra A, as áreas com vulnerabilidade à desertificação restringe-se a determinados núcleos cada vez mais reduzidos, porque reflete os resultados dos investimentos e políticas públicas para o enfrentamento do problema na região? Letra B. O tipo de solo, a geologia, o relevo, a vegetação e principalmente a forma de exploração dos recursos naturais pelas atividades humanas são responsáveis pela grande extensão de áreas com moderado grau de vulnerabilidade desse fenômeno no Nordeste? Letra C. Como fenômeno de origem natural, a desertificação tem sido o motivo da emigração em massa da população nordestina. Por isso, as terras abandonadas tornam-se mais vulneráveis ao intemperismo físico regional? E letra D, quando as áreas nordestinas atingem o grau de vulnerabilidade muito grave, a desertificação, os setores públicos e privados, juntamente com o apoio técnico das instituições de pesquisas e das populações locais, mobilizam reforços e recursos para proteger a pecuária local dos eventos extremos. Então, agora, o problema é o seguinte: a desertificação de terras no Brasil é considerada um dos graves problemas ambientais da região Nordeste? Sim. Relacionando as informações do gráfico e do conhecimento sobre o tema, constata-se que, então, qual a alternativa que nós vamos marcar das 5 é relacionado ao tipo de solo, relacionado ao tipo da geologia, relacionado ao tipo do relevo, a vegetação principalmente, a exploração dos recursos naturais, da vegetação pela questão antrópica, são responsáveis porque ocorreu a desertificação. Então, resposta das 5, letra B, por causa do solo que é arenoso, aí não tem os seus nutrientes, a geologia, né, que é terciária, o relevo e a vegetação caatinga, por exemplo, dessa localidade, ela vai provocar o que nós conhecemos como, e depois o trabalho constante do homem trabalhando nessa região, faz com que não ocorra, por exemplo, esse espaço para o cultivo de produtos agrícolas, devido à formação da desertificação. Então, a desertificação tira os nutrientes do solo, se torna um solo compacto, um solo arenoso e impróprio para o cultivo. Então, o número 5, letra B, voltado à desertificação. Vamos ao número 6, observe o mapa e as informações abaixo. Ali você tem o mapa das regiões hidrográficas do Brasil. Esse mapa ele está referindo, em 2018, sobre questões hidrográficas. E ali você pode observar os números, né, relacionado ao número 1, Amazônia, depois o número 2 sobre o Tocantins, o número 3 sobre o Paraguai, né, e assim por diante. Né? E ali no número 4 nós temos regiões hidrográficas do Maranhão, Nordeste, né, que é o que nós vamos trabalhar nessa questão. Vamos ao mapa acima, apresenta as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Você sabe que nós temos 12 regiões de bacias hidrográficas, as mais importantes no Brasil. E vamos então ver quais são as características que vão ser propostas para essa alternativa. Então vamos ver. Primeira, número 1. A região hidrográfica RH
significa região hidrográfica, ocupa 45% do território nacional. Abrange 7 estados, possui uma extensa rede de rios com grande abundância de água. A densidade populacional é de 10 vezes menor que a média nacional. Entretanto, a região concentra 81% da disponibilidade de águas superficiais do país. Cerca de 85% da área de região hidrográfica permanece com cobertura vegetal nativa. Ela está dizendo o quê? Isso que acabei de ler, que é 45% do território nacional, que bacia é Tocantins-Araguaia? É amazônica? É Pantanal? Letra D, amazônica, e letra E, amazônica. Então, a número 1, ela vem falando sobre a bacia hidrográfica amazônica. Então, nós estamos com a letra B, a letra D e a letra E. Número 2. A região hidrográfica ocupa 7,5% do território brasileiro, abrangendo 7 estados. Bahia, Minas Gerais, porque você sabe que o rio que nós estamos lendo agora, essa questão, quase falei o nome dele, esse rio nasce lá em Minas Gerais. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. Por que Goiás e Distrito Federal? Você vê lá, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe são da região nordestina. Minas Gerais é da região sudeste. E Goiás e Distrito Federal é da região centro-oeste. Então, são 3 regiões por onde passa essa bacia hidrográfica. A precipitação média anual, a precipitação da região hidrográfica é muito baixa da média nacional, apresentando frequentes situações de escassez de água. Entretanto, a região hidrográfica tem importante papel na geração de energia para a região nordeste do país. Que ela está falando? Ela está falando relacionado a São Francisco. Então, a letra A tem São Francisco, a letra C, a letra D tem São Francisco. Próximo, número 3. A região hidrográfica ocupa 10% do território brasileiro, abrangendo 7 estados. São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. Aqui pega 3 regiões, a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É a região mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do país. Por isso, possui as maiores demandas por recursos hídricos, tendo como destaque o uso industrial. É também a região com maior área irrigada, pelo caso da afluentes e subafluentes dessa bacia. E o maior aproveitamento do potencial hidráulico disponível. Potencial hidráulico seria o quê? Fornecimento de várias energias elétricas. Então, eu estou falando sobre o Rio Paraná. O Rio Paraná está na letra B, C e D. Então, a resposta número 6 correta é, número 1, ele vem falando sobre a bacia hidrográfica amazônica. O número 2 vem falando sobre a bacia hidrográfica São Francisco. E o número 3 fala sobre a bacia hidrográfica do Paraná. Então, número 6, resposta D. Espero que vocês estão entendendo, compreendendo aquilo que nós estamos lendo e comentando, que foi uma atividade remota, que foi lá no dia 23 de março, foi dada essa atividade para vocês. Número 7, as últimas décadas são de transformações no modo de vida e na geração de riquezas das cidades do Nordeste brasileiro. No que concerne a esse conjunto de mudanças, assinale a alternativa correta. A primazia de cidades médias como Campina Grande, Mossoró e Feira de Santana se acentua, tornando-se centros de controle da vida econômica e de seus respectivos estados, rebaixando o tradicional comando exercido por cidades como João Pessoa, Natal e Salvador? Aqui está o quê? Ela é a afirmativa correta ou errada? Na letra B, nas grandes e médias cidades, o crescimento econômico e a modernização tecnológica são seletivos, não conseguindo atender de igual forma todos os habitantes que fazem parte do mesmo mercado, porém com as mais diferentes níveis de capital, organização e tecnologia.
Letra C. As condições socioambientais em metrópoles como Recife e Fortaleza deram saltos qualitativos e um modelo de desenvolvimento sustentável foi adotado, o que promoveu benefícios sociais e uma maior conservação dos recursos naturais? Letra D. As políticas de desenvolvimento contemplaram a região, o que nas maiores cidades resultou na diminuição do uso especulativo do solo e na redução das assimetrias socioespaciais? Então, a número 7, ele vem falando o seguinte: no que concerne a esse conjunto de mudanças, assinale alternativa verdadeira. Então, qual a alternativa verdadeira? A letra A que foi lida? Por exemplo, rebaixando o tradicional comando exercido por cidades como João Pessoa, Natal e Salvador, né? Essas cidades aí, elas também são cidades economicamente desenvolvidas. Agora está escrito assim, rebaixando? Não, ele está elevando o tradicional. Então, a letra A incorreta. Nas grandes e médias cidades, o crescimento econômico e a modernização tecnológica são seletivas? É verdadeira. 7B. C. As condições socioeconômicas da metrópole como Recife, Fortaleza, deram saltos qualitativos, não deram saltos qualitativos. Você sabe que nem tem o desenvolvimento sustentável lá. São regiões muito pobres em Recife e Fortaleza, nessas grandes regiões metropolitanas. E letra D, a política de desenvolvimento contemplaram a região nas maiores cidades? Resultou a diminuição de uso especulativo do solo? Não, né? Isso não é questão correta. Então, a número 7, letra B. Número 8 diz o seguinte: a questão da degradação dos recursos naturais renováveis configura um dos mais sérios problemas que afeta o quadro socioambiental no Nordeste do Brasil. Os desmatamentos desordenados e as queimadas integram os sistemas tecnológicos rudimentares que têm sido secularmente praticados nos sertões secos nordestinos e, em particular, no estado do Ceará. Essa é um texto, né, extraído e publicado em 2006, Fortaleza. Considerando o texto acima, né, que vai falar sobre degradação dos recursos naturais, renováveis, né, o desmatamento desordenado, as queimadas, o sistema tecnológico rudimentar no sertão, é correto concluir-se que a questão da degradação dos recursos naturais no Nordeste brasileiro, vamos ver então as alternativas, vou ler com você primeiramente, diz o seguinte: A, é apenas uma questão de ordem ambiental que poderia ser equacionada a partir da implementação de ações de reflorestamento e recuperação da vegetação ciliar. Vegetação ciliar é aquela que vai acompanhando, por exemplo, a questão dos rios. Letra B. Está relacionada a áreas específicas da região, uma vez que os sistemas ambientais que compõem o bioma caatinga encontram-se pouco alterados e não têm uma relação direta com as formas de uso. Ela está o quê? Ela está incorreta, né? Porque bioma caatinga, enquanto poucos alterados, não teve muita modificação essa própria bioma do local da região nordestina. Letra C. Relaciona-se apenas com as condições de escassez hídrica, ocorrência do El Niño e a irregularidade das chuvas na região, fatores que determinam a degradação dos recursos naturais nos sertões secos do Nordeste brasileiro? Não temos esse ocorrência do El Niño. Ele tem o quê? Ele leva muita chuva para essa região. Letra D. Se agrava com a degradação da cobertura vegetal, que pode inviabilizar a manutenção da fauna, comprometendo os recursos hídricos e acentuando os processos erosivos decorrentes do escoamento superficial? Então, a número 8, resposta correta, letra D. Vamos para o número 9. Sobre a região nordeste do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai dizer quem é incorreta dessas questões da 9.
A. É formada por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha, porque você sabe que Fernando de Noronha faz parte de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E é comumente dividida em 4 sub-regiões sobre elas: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Essa questão 9A nós utilizamos nesse mapa aqui, ó, do número 4 aqui que nós conversamos com vocês já anteriormente, tá? Então, a letra A, ela está o quê? Eu tenho que assinalar a incorreta. A letra A está correta, porque ela tem esses 9 estados, incluindo também Fernando de Noronha, e as 4 subdivisões, sub-regiões do Nordeste. Letra B. Quando a hierarquia das cidades, as 3 metrópoles nordestinas, Salvador, Fortaleza e Teresina, localizam-se no litoral, as outras capitais do estado nordestino são centros regionais que polarizam o comércio de confecções, artesanatos e atraem turistas de várias partes do mundo, atraídos pelo litoral e pela culinária dessas localidades. Essa alternativa está correta ou errada? Olha, Salvador é banhado pelo litoral, Fortaleza e Teresina. Teresina não é banhado pelo litoral atlântico, tá? Então, letra B está incorreta. Letra C. Quanto ao setor agrícola, destacam-se 2 importantes monoculturas cultivadas na zona da mata, que são a cana-de-açúcar e o cacau. No meio norte, tem crescido as plantações de soja e no sul do estado do Maranhão e Piauí. E no sertão subsiste a agricultura tradicional de subsistência, como milho, arroz, feijão, entre outras, cultivada nos vales mais úmidos e nas encostas de pés de serras. Alternativa correta. Letra D. O turismo científico, pesquisa, é outra atividade econômica de grande importância para a região, desenvolvida a partir das potencialidades naturais, como o Parque Nacional da Serra de Capivara. Aí você vê quando você fala em turismo científico, pesquisa ali, ó, tá entre parênteses, pinturas rupestres. Nessa localidade se encontra-se muito disso. Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que lá nós temos o quê? É um turismo científico para pesquisar a fauna, a flora, o tipo de solo dessa região. Parque Nacional de Chapada Diamantina, na Bahia, como também ao sul do Ceará, o Geoparque Araripe, primeiro geoparque das Américas. Letra D, então, quando você fala em turismo científico, eu estou falando em pesquisas. Essas pesquisas, muitas vezes, vão ser pesquisas voltadas para a questão social, antropológica, né, do homem anteriormente, das áreas de questões físicas, a fauna, a flora. Então, a única alternativa que nós podemos observar nessa questão, que está incorreta, da número 9, sobre a região do Nordeste do Brasil, sendo a alternativa incorreta, é a letra B, porque Teresina não faz parte desse contexto banhado pelo oceano. Não é banhado pelo oceano, tá? É a única capital do Nordeste brasileiro que não é banhado pelo Oceano Atlântico. E o número 10, com isso nós estamos fazendo as atividades que foram propostas pela educação remota lá em março, dia 23 de março, nós colocamos essa atividade para vocês. E essa atividade, ela ficou um bom tempo para você trabalhar sobre a região nordestina. Número 10. No que tange as principais características que definem a geografia regional. Quando você fala geografia regional do Brasil, que eu vou pegar a geografia do Brasil e dividir em 5 regiões, conforme IBGE. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ou eu vou dividir o Brasil em 3 regiões, conforme Pedro Pinchas Geiser, que divide o Brasil Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Assinale a afirmação correta.
Então vamos ver qual a alternativa correta dessa número 10. A vasta extensão de suas chapadas, a pobreza do solo e a diversidade e complexidade de seus ecossistemas fazem com que a região centro-oeste ainda seja um ambiente intocável com preservação do seu bioma original? Eu tenho que marcar a alternativa correta. E essa aqui, ó, a vasta extensão de suas chapadas, é pobreza do solo, né? Ela é intocável? Não. Dessa região aí, eles começaram a conquistar para a atividade da agricultura, em grande exceção. Né? Então, infelizmente, essa alternativa está incorreta. Letra B. Muitas transformações acontecem na região Nordeste, em especial o desenvolvimento da atividade industrial, o crescimento de importantes áreas metropolitanas e a expansão da fronteira agrícola, com o plantio da soja e da fruticultura. Alternativa o quê? Região Nordeste, temos uma grande atividade industrial que está indo para lá, por causa que teve a desconcentração na região Sudeste, conforme nós estudamos, né? Essa desconcentração industrial, muita gente sai, muitas empresas saem do Sudeste e vão para o Nordeste, vão ter esse grande crescimento de áreas de metrópole e a expansão agrícola vai aumentando cada vez mais a soja para o mercado interno e externo e a fruticultura na região do Rio São Francisco, como nós já vimos. No Brasil, com exceção do Sul e do Sudeste, todas as demais regiões recebem benefícios do programa do governo Bolsa Família, responsável, entre outras, pela redefinição dos fluxos migratórios no sentido periferia-centro do território nacional. Todas no Brasil, né, temos o programa de governo Bolsa Família, uma exceção do Sul e Sudeste. Todo vai ter esse complexo conforme o seu nível salarial. E letra D, o rápido desenvolvimento da região sudeste do Brasil provocou uma descentralização de suas atividades industriais, tornando o estado como São Paulo e Rio de Janeiro grandes centros financeiros sem expressão produtiva manufatureira. Ela até hoje ainda ele é um grande centro financeiro. Então, resposta número 10, letra B. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa abençoar. Vamos finalizar através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno do terceirão, abençoando, protegendo e guiando. Dá-nos um dia feliz e obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, turma, por tudo, porque vocês estavam até o prezado momento acompanhando. 38 alunos que estavam acompanhando essa live de hoje. Obrigado, que Deus possa abençoar você e que possamos sempre ter a presença de Jesus Cristo no nosso coração. Até a próxima vez. Fui. Tchau, tchau para vocês.